A gente entender. Está sendo bom demais tratar sobre a inspiração e entender que a Bíblia, a Sagrada Escritura, é um livro inspirado por Deus. E ele é o autor principal, né? Ficou muito claro isso. Deus é o autor principal das Sagradas Escrituras. Me permita um adendo. Eu ainda há pouco falei no final da carta aos Romanos, citando Tércio. Sim. Tércio foi quem escreveu, mas a autoria é do apóstolo Paulo. Já outras cartas, aqui uma coisa muito curiosa. São Paulo, em determinado momento, sentiu a necessidade de ele mesmo assinar as cartas. Sabe por quê? Porque alguns estavam plagiando. E existia isso naquela época? Existia Já sim. existia Plagiando as cartas que São Paulo escrevia. Pois dê uma olhada na primeira, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Na carta aos Romanos, apenas a informação de que Tércio redigiu. Sim. O próprio Tércio, no finalzinho, eu que escrevi essa carta, Tércio, etc, etc. Mas o apóstolo Paulo se identificava no começo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, etc. Logo no prólogo. Aliás, ele faz isso em todas as cartas. Ocorre que o diabo, quando quer infernizar a nossa vida, manda os seus embaixadores. Como São Paulo tinha muitos inimigos dentro da comunidade cristã, o que foi que ele acabou descobrindo? Estão plagiando minhas cartas. Gente ruim, sabe? O Satanás de rabo e chifre, o cão chupando manga, infernizando a vida do coitado. Aí o coitado do Paulo vai fazer o seguinte, eu tenho que escrever no final, é de meu próprio punho, eu mesmo, essa letra é minha. Primeiro aos Colossenses 4, versículo 18, por favor. Minha saudação de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias, a graça esteja convosco. Pronto, isso ele escreve aos Colossenses. Quando na segunda carta aos Tessalonicenses, esses estrupícios do inferno continuavam a falsificar as cartas de São Paulo. Aí São Paulo agora vai fazer uma outra coisa. Eu estou assinando. Essa é minha assinatura. Vocês estão vendo aqui? Vejam, sou eu mesmo. Não parece piada, mas não é. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Para quem pensa que fake news, para quem pensa que falsificação é coisa recente, isso é tão antigo quanto a igreja. O pobre do São Paulo, do apóstolo Paulo, já sofria com essas desgraças que queriam ver a ruína dele. Falsificando. Aí, veja agora como é que termina a segunda aos Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 17. A saudação vai de meu próprio punho, Paulo. É esta minha assinatura em todas as minhas cartas. É assim que eu escrevo. Nossa, que... Ou seja, falsificavam, mas São Paulo tem uma assinatura que é uma coisa somente dele. Fantástico. Todas as minhas cartas, vai ter aqui, Paulo, estão vendo? Olha, todas as minhas cartas. É assim que eu escrevo assim, viu? Mas não é uma desgraça, você precisar fazer isso, porque dentro da comunidade cristã havia os seus desafetos. Esses estrupícios do cão que queriam ver a ruína de São Paulo, escrevendo o que ele não disse para desmoralizá-lo, para desmerecê-lo, etc., para enfraquecer a sua autoridade. Aí São Paulo passa a fazer assim. Então agora todas as minhas cartas, mesmo tendo Tércio escrevendo, minha assinatura é essa daqui. Vejam. Ele precisou fazer isso. Mas olha que interessante, o senhor falou que o diabo usa de pessoas para fazer sua obra. Usa. Então era como também, que o diabo também não é bobo, ele sabia que estava havendo uma inspiração de Deus, né, em tudo isso daí. Sim. Então era como se já naquela época o diabo estava tentando
desconfigurar a palavra de Deus, desfazer a palavra de Deus, que ele sabia o que podia causar no coração do ser humano. Exatamente, São Paulo, aliás, na 2 aos Coríntios, veja que coisa interessante. Vamos a 2 aos Coríntios, que lá tem uma descrição, eu diria espantosa, mas espantosa no bom sentido, se é que se pode falar de espanto num bom sentido. Na 2 aos Coríntios, ele diz o seguinte, lá no capítulo 11. Eu vou propor ali, a partir do versículo 22 até o versículo 28, de 22 a 28. São Paulo aqui faz um desabafo. São Paulo aqui faz uma descrição da vida dele, do sofrimento dele. O que o diabo também, por seus instrumentos, vociferava contra ele. Aqui ele descreve tudo aquilo que ele sofreu por causa do Evangelho. E uma das coisas que vai aparecer aqui é essa afirmação, falsos irmãos. Isto é, Vossa Reverendíssima vai ler aqui os tormentos, as perturbações, as dores, as aflições, as angústias que ele experimentou por causa do Evangelho e não desanimou. Duvido que depois de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, porque toda pura Virgem das dores, uma espada transpassará a tua alma. Na minha opinião, mesmo com tanto sofrimento que a gente vai ver do apóstolo Paulo, ninguém depois de Nossa Senhora, tirando Jesus, o maior sofrimento foi o de Jesus, mas tirando Jesus, ninguém sofreu tanto como Nossa Senhora, mas tirando Jesus e Nossa Senhora, o apóstolo Paulo, ninguém sofreu como ele. E aqui a gente vai perceber, vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, a presença nefasta de falsos irmãos dentro da igreja. Por favor. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como menos sábio, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um, 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, solicitude por todas as igrejas. Pois bem, uma descrição comovente. Tudo que São Paulo sofreu por causa do Evangelho. Mas o que interessa aqui, a respeito do plágio, leia, por favor, bem devagar. No versículo 26, perigos entre falsos irmãos. O finalzinho do versículo 26. Perigos entre falsos irmãos. Dentro da igreja, irmãos perigosos. Hoje nós diríamos padres perigosos, sacerdotes perigosos, verdadeiras víboras. Gente da mais alta periculosidade, gente perversa, independente do clégima que usa, do hábito que usa. Perigos entre falsos irmãos. Veja
o apóstolo Paulo enfrentou essa gente perigosa dentro da igreja, que queria ver a sua ruína, que queria ver a sua desgraça, que causaram essas pessoas tanto sofrimento para ele. Portanto, perigos fora da igreja e perigos dentro da igreja. Perigos entre falsos irmãos. Que horror. Interessante. E vemos, né, com tudo isso, esses homens eram inspirados por Deus e tinham que pagar um preço, né? Então isso é muito importante. O que nós percebemos é que se Paulo foi um homem inspirado para escrever, para ditar textos sagrados, teve que pagar um preço muito alto, né? Teve que pagar um preço muito alto. Meus